Bom pessoal, para essa semana então a gente vai fazer a segunda parte do QF14, né? Lembra que eu dividi em duas partes? A primeira foi o que eu passei semana passada, que era sobre hidrólise salina, e agora a gente vai falar da constante do produto de solubilidade, que em alguns lugares falam apenas como produto de solubilidade. Então tem três siglas possíveis aqui: KPS, PS ou KS. Então, constante do produto de solubilidade, ou apenas produto de solubilidade, ou constante de solubilidade. O mais tradicional é esse, o que eu uso é KPS, mas os outros não são errados, beleza? Lembra que a gente falou isso daqui, ó? Sólidos não participam da expressão de equilíbrio químico. Então, quando a gente estava construindo a expressão de equilíbrio, a fórmula, né, que representava para calcular a constante, eu falei para vocês, sólidos não participam da constante. Eles são estudados à parte. Então tá aqui, ó. Por isso, a constante de equilíbrio KPS é um estudo separado. Então aqui a gente está falando de sólidos que têm baixa solubilidade em água. A gente fala insolúvel em água. Quando a gente coloca que ele é insolúvel, isso quer dizer que o seu produto majoritário é ser insolúvel em água, permanecer no estado sólido. Mas existe uma pequena parte que em geral é insignificante quando comparado com um composto de alta solubilidade, que é a formação de seus íons, tá? Como a gente não está comparando ele com um outro composto de alta solubilidade, a gente está estudando o produto dessa solubilidade aqui, desse composto insolúvel separadamente, então a gente vai considerar essa pequena parte que solubilizou, certo? Beleza. Eu tenho aqui cloreto de prata, que em água é considerado insolúvel, tá? E Ag+, e Cl- é aquela partezinha bem pequena que acabou solubilizando desse cara. Muito baixa solubilidade, mas existe. E como é que faz a constante do produto de solubilidade? Então, ó, vamos interpretar o que eu estou falando, né? Constante do produto de solubilidade. Então a gente vai falar do produto, que é multiplicação, e solubilidade são os caras que conseguiram solubilizar. Como é que eu vou escrever essa expressão? Vai ser a concentração do Ag+, elevado à primeira, já que o seu coeficiente é 1. Se é produto, é multiplicação. E a concentração de Cl- também é a primeira, já que o seu coeficiente estequiométrico também é 1. Então, os caras que solubilizaram é Ag+, e Cl-, e produto é a multiplicação deles, tendo essa concentração sempre em mol por litro. Beleza? Então, essa é a expressão do KPS para o cloreto de prata. Aqui tem outro exemplo, ó. Carbonato de ferro. Eu posso falar que é o carbonato de ferro 3. Como é que eu sei que esse ferro é o ferro 3 e não é o ferro 2? Porque existem duas espécies de ferro na forma iônica, né? Que é o ferro 2, a gente usa ele como ferroso, e o ferro 3 que a gente usa como férrico. Esse é o ferro 3 porque lá da regra do escorrega, ó, você sabe que esse 3 aqui veio do ferro e esse 2 veio do carbonato. Então tá aqui, ó, ferro 3 mais e carbonato 2 menos. Respeitando a estequiometria. Se eu tenho dois ferros aqui, dois ferros aqui. Se eu tenho três carbonatos, três carbonatos. Fazendo balanceamento, né, entre os íons e a parte sólida. Como é que fica a constante do produto de solubilidade? Então, o KPS do carbonato de ferro 3 vai ser a concentração de ferro 3+, que é essa espécie, elevado ao quadrado, já que o coeficiente estequiométrico é 2. Se é produto, é multiplicação, multiplicado pelo carbonato, pelo íon carbonato, que é CO3 2-, elevado ao cubo, já que o coeficiente dele é 3. Certo? Essas concentrações também em mol por litro. Escrevi a expressão do KPS, e aqui ele poderia perguntar o valor do KPS para você, te fornecendo as concentrações desses caras, ou ele poderia te dar o KPS, por exemplo, te dar o KPS e te dar a concentração de ferro. Aí você descobre a concentração de carbonato. Aí ele vai poder brincar com essa expressão e mudar a pergunta dependendo da questão, mas o conceito básico é escrever o KPS dessa maneira. Beleza? Mesmo que não for esses dois exemplos, se estiver se tratando de um sólido com baixa solubilidade, é assim que a gente vai escrever. Tá? Aqui tem uma primeira observação. Aqui é o seguinte, ó. Quanto maior o valor do KPS, maior a solubilidade daquele composto que o KPS está representando. Quanto menor o KPS, quanto menor o valor do KPS, menor a solubilidade daquele composto que está sendo estudado. Só que isso com alguma observação. Então dá uma olhada, eu coloquei dois exemplos aqui. Solubilização do carbonato de cálcio, então formou o íon cálcio e o íon carbonato. E a solubilização aqui do carbonato de bário, então íons bário e íon carbonato. Eu estou fornecendo para você esse valor do KPS e alguns exercícios também vão fornecer, certo?
5 vezes 10 a menos 9 é o KPS do carbonato de cálcio e 2 vezes 10 a menos 9 é o KPS do carbonato de bário. Por que eu posso, nesse exemplo, comparar os KPS e falar quem é mais solúvel e quem é menos solúvel? Isso só é possível porque a estequiometria entre os íons é a mesma. Como assim? Aqui ó, é 1 de cálcio para 1 de carbonato. Então a estequiometria nesse cara de cima é 1 para 1. Beleza? 1 para 1. No cara de baixo, que é o carbonato de bário, eu tenho a cada 1 de bário, 1 de carbonato. Então para esse cara de baixo, a estequiometria também é 1 para 1. Então como esse cara é 1 para 1 com relação aos íons, e esse também é 1 para 1 com relação aos íons, como a estequiometria entre os íons é a mesma, eu posso comparar o KPS. E é somente nessa situação que eu vou poder comparar. Vamos supor, um exemplo, não é o que está aqui na lousa. Imagina que fosse 1 para 1 aqui em cima e aqui embaixo fosse 1 para 2. Como ia ficar 1 para 2 aqui, não poderia comparar, porque esse cara não é igual a esse. Entendeu? Aí eu não poderia simplesmente olhar o KPS e falar quem era mais solúvel. Isso eu vou explicar na segunda lousa, como que eu calculo quando for diferente. Mas o nosso exemplo ainda é o mais simples. A gente tem 1 para 1 e 1 para 1. Não tem que ser igual entre os dois aqui. Tem que ser igual entre os dois aqui. Vamos supor que aqui fosse 2 para 3 e aqui é 2 para 3. Então se é 2 para 3 e 2 para 3 tem a mesma indicação de coeficiente entre os íons, também poderia comparar o KPS. Tem que ser igual de cima com o de baixo. Beleza? O KPS do carbonato de cálcio, 5 vezes 10 a menos 9, carbonato de bário, 2 vezes 10 a menos 9. Os dois estão com potência 10 a menos 9, então eu posso olhar para o número da frente. Esse cara é 5, esse cara é 2. Então esse cara é maior. Como a gente tem esse cara garantindo que a gente pode comparar o KPS, esse KPS, esse valor de KPS é maior do que esse, então o carbonato de cálcio é mais solúvel em água do que o carbonato de bário, que tem um KPS menor. Então esse cara é menos solúvel, certo? Com essa observação que é muito importante. Só pode ter a mesma estequiometria, beleza? Vou dar um pause no vídeo e vou trocar a lousa para quando não tiver a mesma estequiometria, eu vou te ensinar como calcular essa solubilidade para você dizer, quando você comparar dois caras, quem é mais solúvel, quem é menos solúvel, não tendo a estequiometria igual, beleza? Então segura aí. Vamos lá então, galera, agora descobrindo a solubilidade de um composto, certo? Que não tem a mesma estequiometria entre os dois comparados quando se fala da formação de íons, por isso a gente não pode só olhar para o KPS e dizer qual é mais solúvel. Então dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho Ag2CrO4 sólido e ele em água vai formar 2 íons prata e 1 íon cromato, certo? Beleza. Então a estequiometria 2 para 1. Vamos anotar aqui, ó, 2 para 1, beleza? Esse outro cara, eu tenho sulfato de bário. Então eu tenho íons bário e íons sulfato, que aqui é na estequiometria 1 para 1. Nesse caso a estequiometria é 1 para 1. Então vamos anotar aqui do lado, estequiometria 1 para 1. Então a gente vê que as estequiometrias em relação aos íons não são a mesma. Aqui é 2 para 1, aqui é 1 para 1. Então eu não posso simplesmente olhar para os valores de KPS que foram fornecidos, 1 vezes 10 a menos 10 para esse cara e 4 vezes 10 a menos 12 para esse cara e falar quem é mais solúvel. Porque esses dois caras não deixam, as estequiometrias não deixam fazer isso. Então eu vou ter que calcular a solubilidade desses caras. Então vamos fazer um de cada vez. Vamos fazer aqui para o cromato de prata primeiro. Bom, qual que é a estequiometria desse cara? Aqui é 1, né? E aqui também é 1, só para colocar todos os coeficientes estequiométricos. Qual que é a solubilidade dele? Não sei. Vou chamar de X mol por litro. Lembra que no KPS aquelas concentrações são mol por litro, né? Então X mol por litro, não conheço. Qual que é a solubilidade do Ag+? Não sei. Só sei que é 1 para 2 aqui. Então aqui vai ser 2x mol por litro. Se aqui é x, aqui é 2x. Porque se aqui é 1, aqui é 2, né? E esse cara, ó, 1 para 1, então esse cara também é x mol por litro. Eu não conheço a solubilidade deles, mas eu conheço a estequiometria da reação, tá? Vamos construir a expressão do KPS. Para esse cara, o KPS é igual a concentração molar, a concentração em mol por litro de íons prata elevado ao quadrado, porque o coeficiente é 2, produto é multiplicação, e o íon aqui CrO4, 2 menos, elevado à primeira, já que o coeficiente é 1, certo? Agora eu preciso substituir. O KPS eu tenho.
Nesse caso ele me forneceu, é 4 vezes 10 a menos 12. Então eu vou substituir o KPS por 4 vezes 10 a menos 12, o valor fornecido. Que é igual, qual é a concentração de íons prata? 2x, né? Coloquei aqui embaixo, 2x. Só que é 2x ao quadrado, porque olha o quadrado aqui, que veio lá do coeficiente, né, estequiométrico, que a gente construiu a expressão do KPS. Vezes, multiplicado pela concentração do CrO4 que é x. E é x elevado à primeira, então não preciso colocar o 1 aqui. Agora a gente precisa fazer o quê? Descobrir o valor de x. Porque se a gente descobrir o valor de x, a gente descobre a solubilidade desse cara, que é o que a gente vai querer comparar com o outro depois. Para ver quem é mais solúvel. Se é o Ag2CrO4 ou se é o BaSO4. Certo? Então vamos descobrir o x. Então, a gente tem o seguinte, ó, então 4 vezes 10 a menos 12 é igual 2x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, vezes esse x aqui, que estava de fora do parênteses. Então eu vou ter o quê? 4 vezes 10 a menos 12 é igual 4x ao quadrado vezes x, somos expoentes do x, vai dar 4x ao cubo, certo? Temos então que o x ao cubo é igual ao 4 vezes 10 a menos 12, que já estava do lado de lá, e o 4 que está multiplicando o x ao cubo passa dividindo. Vamos dividir por 4 aqui. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então fica 1 vezes 10 a menos 12. Só que aqui não é só o valor de x, aqui é x ao cubo. E eu quero apenas x. Então x vai ser igual a raiz cúbica, que eu estou passando a raiz cúbica do lado de lá, né? De 1 vezes 10 a menos 12. Que eu posso escrever como assim, ó. Raiz cúbica de 1 ao cubo, porque 1 ao cubo é 1, vezes 10 a menos 4 ao cubo. Porque menos 4 vezes 3 dá menos 12. E aí eu cancelo aqui, ó, o cubo e a gente vai ficar com 1 vezes 10 a menos 4. Não é o valor de x que eu acabei de calcular? O x aqui não é mol por litro? Então, mol por litro. Essa é a solubilidade do Ag2CrO4. Agora a gente precisa calcular para esse cara e ver se ele tem uma solubilidade maior ou menor que essa. Aí sim a gente consegue falar quem é mais solúvel e quem é menos solúvel. Então vamos fazer o mesmo procedimento para esse cara aqui. Ó. Sulfato de bário, a gente tem todo mundo na estequiometria 1 para 1 nessa equação. Então eu vou chamar esse cara de Y, que eu chamei de X aqui, né? Vou chamar de Y. Então Y mol por litro é a solubilidade desse cara. Como é 1 para 1, esse cara também é Y mol por litro, certo? E esse cara, como também é 1, Y mol por litro. Beleza? A gente sabe construir a expressão do KPS. E como é que é a expressão do KPS? O constante do produto de solubilidade é igual à multiplicação das concentrações molares dos íons formados. Então a concentração em mol por litro do Ba2+, elevado à primeira, porque o coeficiente é 1. Tem gente que faz errado e coloca ao quadrado porque a carga é 2. Não tem nada a ver com a carga, tem a ver com o coeficiente estequiométrico, tá? Multiplicado pela concentração de íon sulfato, SO4 2-, elevado também à primeira, o coeficiente também é 1. Você coloca elevado à primeira ou não, né? Aí é opcional. Beleza. O KPS eu conheço, porque ele me forneceu no exercício. 1 vezes 10 a menos 10, então vou substituir. 1 vezes 10 a menos 10 é igual. Qual é a concentração do bário, do íon bário, Ba2+? É Y. Ba2+ é Y. Y elevado à primeira, não precisa pôr o primeiro ali. Vezes a concentração do sulfato, Y também. Y aqui. Então a gente vai ter o quê? Y vezes Y dá Y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 10. 1 vezes 10 a menos 10. A ideia é encontrar o valor de Y. Porque se a gente encontrar o valor de Y, a gente encontra a solubilidade do sulfato de bário para comparar com a solubilidade do Ag2CrO4. Tá? Então a gente vai ter que tirar esse quadrado daqui, porque aqui é só Y, não é Y ao quadrado. Então Y é igual a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 10. E eu posso escrever isso como a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que dá 1, vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Porque menos 5 vezes 2 dá menos 10. Tá? Então vai cancelar o quadrado aqui. Y é igual a 1 vezes 10 a menos 5. E Y é mol por litro. Então aqui é mol por litro. Essa é a solubilidade do sulfato de bário. Comparando o sulfato de bário
com o Ag2CrO4, qual é mais solúvel? Lembra que a gente está numa escala negativa. O maior vai ser o valor quanto mais próximo de zero. Né? Quanto mais próximo de zero, maior é o valor do cara. Esse cara aqui, ó, menos 4, ele está mais próximo de zero em relação a menos 5. Lembra da escala que a gente tem negativa, né? A gente tem aqui, ó, crescendo nesse sentido. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quem está mais próximo de zero entre menos 4 e menos 5? O menos 4. Já que quem multiplica a base é 1, né? Então a gente está olhando mais para o expoente aqui. Beleza? Então esse número é maior do que esse. Se esse número é maior do que esse, então esse cara é mais solúvel. Então o Ag2CrO4 é mais solúvel em água, mais solúvel do que esse cara que é menos solúvel. E a gente teve que fazer todas essas contas, por mais que não é tão difícil, né? Você faz contas mais difíceis na aula de matemática, mas você precisou fazer todas essas contas porque não dava para comparar diretamente o KPS, uma vez que as estequiometrias dos íons não eram a mesma. Beleza? Fechou. Tem só mais uma troca de lousa, onde eu vou falar do efeito do íon comum na solubilidade, quando eu adicionar uma outra solução a uma solução que já existia, certo? E também uma previsão de uma possível precipitação desses caras insolúveis. Então, vou trocar a lousa, segura aí. Bom, pessoal, para encerrar então, vamos falar sobre o efeito do íon comum na solubilidade e uma possível previsão de reações de precipitação aqui, beleza? Então vamos lá. O que é o efeito do íon comum? Vai ter que ter um íon comum a duas equações químicas para você observar um possível deslocamento. Perceba que agora eu escrevi aquela mesma equação do cloreto de prata, gerando íons prata e íons cloreto, só que na forma de equilíbrio químico. Por quê? Porque esse íon prata e o íon cloreto eles podem se unir, voltando a ser um sólido, o que é até mais comum de acontecer, já que em água o cloreto de prata tem baixa solubilidade. Certo? Beleza. Então aqui está a equação balanceada, estequiometria 1 para 1 para todo mundo aqui e te deu um valor de KPS fornecido a 25 graus Celsius, de 1,2 vezes 10 a menos 10. Está a solução aqui, já há algum tempo, já entrou em equilíbrio o cloreto de prata sólido com seus íons, beleza? E eu vou lá nessa solução que já está dentro de um frasco e eu coloco NaCl aquoso, cloreto de sódio em água. O cloreto de sódio a gente sabe que tem alta solubilidade em água, então ele não vai em água ficar na forma sólida, ele só vai ficar na forma sólida igual a gente tem na cozinha de casa, igual quando ele não tem água, né? Quando ele está seco, beleza. O NaCl, você já escreveu várias vezes, o NaCl, no caso que ele colocou aquoso, ele tem uma seta direta, onde ele vai ficar na forma iônica, Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Qual que é o íon comum às duas equações? O íon cloreto. Então na hora que eu pego essa solução e adiciono a solução de cima, que é essa solução 1, eu vou ter um aumento da quantidade de íons cloreto. Esse cara vai aumentar, porque aqui tem cloreto, certo? Já tinha cloreto proveniente do AgCl, coloquei essa solução na outra, misturei as duas, agora tem mais cloreto ainda que é proveniente do NaCl. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando a gente perturba um sistema que estava em equilíbrio, ele tenta se restabelecer. Ele vai se deslocar no sentido direto ou inverso, depende da equação, para restabelecer o equilíbrio. Nesse caso, estava em equilíbrio. Eu aumentei a quantidade de cloreto, eu preciso formar mais de AgCl para restabelecer um novo equilíbrio. Então, nesse exemplo, eu preciso formar mais de AgCl. O sentido inverso vai ser favorecido. Então, aqui a gente vai notar um aumento do precipitado. Por quê? Porque está sendo deslocada a equação no lado do sentido da formação de um sólido. Então, colocou mais cloreto devido à mistura das duas soluções, aumenta a quantidade de precipitado. Isso é o efeito do íon comum. Perceba que a gente olhou para o cloreto e para o cloreto. Beleza? O sódio não é igual à prata, então eles não têm nada a ver com essa história do deslocamento. Fechou? Beleza. Como que eu faço a previsão das reações de precipitação? Então imagine essa equação genérica, ó. AB2 sólido gerando A2+, eu sei que esse 2 escorregou do A, né? A2+, e 2 de B-. Por que 2 de B-? Mantendo a estequiometria, ó. 1A, 1A. 2 de B, 2 de B. E tem um KPS aqui. Esse KPS é aquele que a gente já aprendeu a escrever.
é a multiplicação das concentrações ao produto daquilo que solubilizou, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. O coeficiente aqui é 1 e aqui é 2, ó. Então 1 e 2, beleza? Aí quando você faz esse cálculo e ele te fornece um valor de KPS, então você fez o cálculo com as concentrações fornecidas e você também tinha um KPS já fornecido para comparar. Se o KPS fornecido no enunciado for comparado com o KPS calculado por você, se esse KPS calculado, que vem dessa expressão, for menor do que o KPS fornecido, a solução ainda está insaturada. E você lembra o que é solução insaturada? É quando tem um soluto abaixo do limite. Então aqui eu poderia até colocar mais de AB2, então não tem como ter precipitado aqui. Eu poderia até adicionar mais AB2 que ia solubilizar, tudo está dissolvido, não tem precipitado aqui. Mas você calculou o KPS com as concentrações e comparou com o KPS fornecido. KPS calculado, KPS fornecido, e deu um valor igual. Se deu um valor igual, isso quer dizer que aqui a solução está saturada. Se ela está saturada, ela está no limite da sua solubilidade. Mas isso não quer dizer que ainda tem precipitado. Está no máximo, ainda está tudo dissolvido, não há precipitado. E a última situação é o KPS calculado comparado com o KPS fornecido e o KPS calculado foi maior, o valor foi maior que o KPS fornecido. Nesse caso, você vai ter uma solução supersaturada, que é aquela solução extremamente instável, onde eu tenho o AB2 acima do limite de solubilidade. E qualquer perturbação no sistema, parte desse cara vai precipitar. Então aqui a gente vai ter a presença do precipitado, ok? Aqui temos a presença do precipitado, porque o excedente que está acima da saturação, ele vai acabar vindo a ser sólido no fundo do frasco, por uma agitação, por uma vibração, por uma mudança de temperatura. Então, nesse caso, você está prevendo uma possível precipitação. Está escrito errado, né? Precipitado, beleza? Então, essa é a ideia de previsão de precipitação. Fechou? Faça a lista de exercício. Qualquer dúvida, estamos aí. Valeu!